Antes de ontem, dia 12 de fevereiro de 2024, logo pela manhã, eu soltei um terceiro vídeo aqui neste canal, só essa semana, para falar a respeito do tema Carnaval. E nesse último vídeo, em relação aos outros dois, eu me estendi um pouco mais, haja vista que eu trouxe mais dados, mais informações, mais números para dar sustentação à minha colocação, ao meu posicionamento, à minha linha argumentativa. Para quem teve a oportunidade de assistir a esse último vídeo, viu lá que eu trouxe vários números, principalmente para falar a respeito da quantidade de políticos que nós, cidadãos de bem, trabalhadores comuns, precisamos bancar todos esses anos, bancar as suas benesses, seus salários, suas vantagens, a quantidade de políticos que nós precisamos sustentar neste país todo santo ano. Só para se ter uma ideia, nós temos mais de 56 mil vereadores espalhados por todo o país. E pode ter certeza absoluta que nenhum deles ganha mal. Todos eles ganham maravilhosamente bem. É claro que o salário deles é de acordo com o município no qual estão inseridos, mas todos eles ganham muito bem. Se comparados, claro, à maioria da população brasileira, que recebe até um salário mínimo ou um pouco mais. Mais de 60% da população recebe um salário mínimo ou um pouquinho mais. Mas estamos num período festivo, não é verdade? Um período onde as pessoas despertam seu espírito mais animalesco, ou seja, começam a se comportar como se fossem verdadeiramente bichos. Isso porque elas recebem o total direito de poderem se comportar assim. Elas recebem esse direito. E ai de você, que é um crítico como eu, que decide colocar a cara a tapa para falar a respeito desse povo que vai aos milhões preencher as ruas das cidades aqui no Brasil, simplesmente para acompanhar os hits e poderem mostrar os seus corpos e também poderem mostrar todos os seus aspectos mais animalescos, seus sentimentos mais primários, assim como de um bicho, assim como de um animal. E mal parece que o nosso país está vivendo dentro de um déficit, não é mesmo? Mal parece. Nosso país está aí num déficit que já está na casa dos 230 bilhões de reais. Mais de 800 mil empresas foram fechadas de 2023 até 2024. E mais de 40% de queda de investimento externo aqui no nosso país. A coisa vai só decaindo. É aquele velho ditado: daqui para frente é só para trás. É ou não é verdade? E nós já estamos colhendo as consequências de todos esses problemas. Todos nós. A alta no preço dos alimentos, como do arroz, chegando a custar R$ 50 em alguns lugares do país. A alta no preço do feijão. Até mesmo no preço dos chinelos. Você aí que está acostumado a andar com um prego no meio do chinelo, passa vergonha na hora de entrar num banco, porque a porta com detector de metal vai lá e detecta que você tem um prego atravessado no meio do chinelo? Pois é, em alguns lugares um chinelo comum, em alguns supermercados aí no país, chega a custar mais de R$ 55 um mero par de chinelos. Mas é momento de comemorar, não é verdade? Macetando, 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 macetando. Quem será que está macetando, na verdade? É o governo. O governo é, sem sombra de dúvidas, o maior promovedor de desigualdade social no país, sem sombra de dúvidas. Os gastos que nós temos, trilionários por ano, mostram tudo isso. Não é o microempresário, não é também aquele empresário que conseguiu, de certo modo, um sucesso na vida. Não é esse povo que promove a desigualdade social no país. É claro que não. Até porque nós estamos diante de um Estado que cobra muito imposto sobre o povo, principalmente sobre o empresário. Nós precisamos viver e para pagar 5 meses
em um ano, só para pagar imposto. 5 meses, ou seja, até maio, nós trabalhamos só para pagar imposto. Então a pessoa sai lá do carnaval, acabou lá o último dia do carnaval, e no dia seguinte ela precisa voltar e pensar o seguinte: agora eu tenho que voltar para a realidade e continuar pagando imposto para o governo. Trabalhar para pagar imposto até maio. Olha só que maravilha. Eu não preciso nem dizer aqui que esse período é um período satânico. Não é verdade? O número de divórcios, de traições que nós colecionamos nesse período é absurdo. Porque o casamento e o relacionamento comum, essas coisas já não têm valor mais. Já não tem valor. Para o brasileiro, não tem. Aqui em Belo Horizonte, o atual governo decidiu gastar 8,5 milhões de reais só para a sonoridade do carnaval. Para pessoas que ficam distantes dos trios elétricos e que não conseguem acompanhar a música de longe. O prefeito, o governador, decidiram gastar 8,5 milhões só com isso. Lembrando que o atual prefeito, senhor Fuad Noman, tem relações estreitadas com o Lula. E há pouco tempo, o governador do estado de Minas Gerais, Romeu Zema, que é o terceiro governador que mais recebe aqui no país, que melhor recebe aqui no país, um salário bem gordo, é um cara que ganha muito dinheiro, também, há pouco tempo, esteve aí no encontro com o Lula, como se fossem velhos amigos. Nós vivemos no país da putaria mesmo. Tudo aquilo que as pessoas não vivenciam, ou vivenciam de uma maneira mais silenciosa pelo resto do ano, quando chega o período do carnaval, pronto. Pimba! Elas já começam a vivenciar e ali elas já despertam o seu espírito mais animalesco. Porque no resto do ano, elas se comportam como uma pessoa comum, roupas fechadas para ir trabalhar e agradar o patrão, agradar a vizinhança, agradar os olhares alheios. Mas quando chega o carnaval, pá! A pessoa se comporta como uma mera prostituta mesmo. Nos metrôs, nos ônibus, a gente consegue perceber isso à luz do dia. As pessoas vão para esses carnavais, para esses bloquinhos, semi-nuas, ou às vezes nuas mesmo, né? E sem se importar se tem criança ali no meio, se tem mulher, se tem homem casado, se tem idoso, não estão nem aí. Porque eles se sentem no direito. Mas para os governos isso é satisfatório. Porque quanto mais imbecis eles conseguirem manter nesses eventos, melhor. Melhor para eles continuarem se ascendendo no poder cada vez mais. Lembrando que 2024 e 2025, o salário da maior parte desses governantes, o salário vai aumentar. Aumentar e muito. Precisa aumentar, não é? Eu vou dizer a verdade. Para aquela pessoa humilde, aquela pessoa que recebe muito pouco e trabalha bastante, não está nem um pouco interessada em carnaval. Pode ter certeza disso. Não está nem um pouco interessada. E para aquela pessoa também que tem um pouco de consciência a respeito daquilo que está acontecendo neste país, com um governo que está fazendo viagens internacionais a todo momento, só se hospedando em hotéis de luxo e vivendo assim, como se fosse Marajá mesmo, com dinheiro público, para essas pessoas, carnaval nem interessa. Há menos de uma semana, eu estive trabalhando, fazendo distribuição de cestas básicas para uma empresa. A empresa conseguia fazer a venda dessas cestas por um valor mais, vamos dizer, mais favorável. Cerca de R$400. Mas em compensação, se vocês forem olhar o preço da cesta em outros lugares, falando a respeito de Belo Horizonte, a cesta básica chega a custar R$735. Você aí que recebe um salário mínimo um pouco mais, fala a verdade pra mim. Tá difícil, não é? Tá muito difícil. As coisas estão cada vez mais caras. O nosso dinheiro está cada vez mais desvalorizado.
E o povo ainda assim consegue ter energia o suficiente para viver dentro desse clima festivo, que na verdade é um clima satânico. É ou não é verdade? É um clima totalmente satânico. Com certeza o Brasil é um dos países mais atrasados do mundo inteiro, porque só interessa é isso, é o turismo sexual, é colocar o povo na posição de rato e fazer todo mundo dissatisfeito. Não, porque fulano está satisfeito, porque eu estou investindo. Estou investindo em festa, estou investindo em carnaval. Aqui em Belo Horizonte, eles decidiram fazer obras na Avenida Afonso Pena, até a Praça Rio Branco. Num trecho de 4 quilômetros apenas, eles vão gastar mais de 20 milhões de reais. Porque, segundo eles, vão fazer uma requalificação para criar pista exclusiva para ônibus e ciclovia. Parece tudo maravilhoso, não é mesmo? Parece tudo maravilhoso. Mas a Avenida Afonso Pena, que é uma das principais avenidas aqui da capital, que foi construída lá em 1894, por volta de 1894, pela companhia construtora responsável por dar à luz à cidade de Belo Horizonte, ela tem 50 metros de largura, mais ou menos. Porque o Arão Reis, que foi o responsável por dar à luz a Belo Horizonte, juntamente com a comissão construtora, ele quis criar avenidas largas. Mas a Afonso Pena, já na sua situação atual, ela é um trecho bastante complicado para você passar com seu veículo. Chega ali por volta das 3h30, 4 horas da tarde, a coisa já vira um caos. O trânsito já vira um caos. Até porque o trânsito de Belo Horizonte é um dos piores do mundo. É um dos piores do mundo. Porque os sinais, os semáforos aqui, eles não têm uma congruência. Sem contar o afunilamento das vias, de 4 faixas para 3 e por aí vai. Tudo muito complicado. Então, se agora já é um caos total, imagine só depois que você colocar ciclovia e faixa exclusiva para ônibus. Com certeza eles tinham soluções muito melhores, mas eles não estão pensando nessas soluções. Eles só querem enganar a população. Porque lembre-se que daqui a menos de 10 meses nós teremos eleições municipais. E esses caras, eles querem continuar no poder. A Rua Sapucaí, também aqui em Belo Horizonte, que é muito conhecida por ser frequentada toda semana, por pessoas da comunidade LGBT, que é um palco de erotismo a céu aberto, de tudo quanto é baixeza, e que as pessoas ali ao redor são obrigadas a presenciar, a Rua Sapucaí também foi fechada. Não para as pessoas poderem caminhar ali de manhã, não é nada disso. É simplesmente para fazer do espaço público um local especialmente reservado para pessoas que querem viver à base da prostituição a céu aberto. As pessoas que moram ali perto, pessoas que têm casas ali perto, elas sempre reclamam do cheiro forte de urina, de fezes e das coisas que elas são obrigadas a ver, boquete à luz do dia, homem beijando homem, mulher beijando mulher, e todos eles se sentem no direito. E ai de você se reclamar disso. Você não tem o direito. Você não pode reclamar. Você é obrigado a ver e calar a boca. É assim. É este o país no qual você vive. A Prefeitura de Belo Horizonte, para quem viu os vídeos que eu publico aqui, estampou um vídeo assim de todo tamanho na sua porta. Um adesivo, todo tamanho. Bem-vindes. E com as cores da comunidade LGBT. Tudo bem coloridinho, tudo bem bonitinho. Bem-vindes, bem-vindes. Porque até a prefeitura, a própria prefeitura, essa mesma, que deixa aí grande parte da população à mercê, essa prefeitura também aderiu ao tal do pronome neutro. Para quem
sabe da realidade aqui em Belo Horizonte? Dos moradores, pessoas que pagam IPTU, que pagam aí não sei quantos impostos e não tem saneamento básico. Lembrando que mais de 33 milhões de pessoas aqui no Brasil, mais de 33 milhões, não tem sequer um saneamento básico. Essas pessoas aí, né, muitas delas estão diante de prefeituras que, ó, sequer se importam com elas. Aqui em Belo Horizonte, a região da Savassi, eles fecham a região da Savassi, que é um local nobre, um local de gente muito rica, só para as pessoas poderem caminhar. E aí de você, se quiser passar de carro ali no domingo. Você não pode. Se você passar, é capaz de levar uma multa para casa. Você não pode. Porque é um local reservado para os ricaços poderem correr. Nisso aí, BH Trans fica atenta, né? Agora, quando se fala a respeito da população mais carente, ó, foda-se. UPAs lotadas, postos de saúde lotados, mas o povo quer carnaval, né? Claro que não, não é todo o povo. Ainda temos pessoas conscientes e pessoas sofredoras nesse país, que carecem e muito de uma infraestrutura de qualidade. Isso tudo é muito revoltante, muito revoltante. Eu não tenho nem palavras para dizer aqui, de verdade. Mas em compensação, pessoal, por mais que nós vivamos num estado de recessão muito grande, por mais que nós vivamos nessa situação de miséria total, e isso tudo é proposital, sim, porque nós vivemos numa atmosfera totalmente socialista, que para muitos não existe, né? Principalmente para aquela classe que se diz cult, entendida de tudo, não porque eu entendo das mazelas sociais, eu entendo a realidade do meu país, mas que está lá socado em carnaval, que não precisa se preocupar com nada, porque tudo o que consegue ver, visualizar de dentro das suas universidades, para essa classe aí, não existe. Não existe socialismo no país. Isso é tudo teoria da conspiração. Isso é tudo loucura, isso tudo é bobagem. Que na verdade nós estamos de um sistema capitalista opressor, não é? Onde o empresário, ele que é o malvadão, ele que maltrata seus funcionários. Para essa galerinha, o nosso país é assim. É assim. O desrespeito que essas pessoas têm com o empresário, com as pessoas que conseguem obter sucesso na vida, mas com muito custo, mesmo passando por cima dessas taxações progressivas que o Estado aplica, e por conta aí desse esmagamento por parte do Estado sobre o empresário, sobre o microempresário, que tem que lutar dia e noite contra esses impostos o tempo inteiro. Ainda assim, essas pessoas são tidas como malvadas. Porque o que compensa, na verdade, o que seria formidável para esse país seria o socialismo, mas já estamos diante dessa atmosfera há muito tempo. Só não enxerga ou quem não quer ver, ou para quem é extremamente burro mesmo. Só tem essas duas opções. Mas muitos vêm aqui e me perguntam, Lucas, você é de fato um cara conservador? Sim, eu sou conservador. Que por mais que vivamos nesse estado dificílimo, eu ainda sou a favor de um estado mínimo. Eu não sou a favor da eliminação do Estado. Eu sou um conservador porque eu prezo muito mais pela moral, pelas virtudes, pelo princípio, pela ética, pela cristandade. Eu sou um conservador porque eu penso muito mais no lado humano. E isso ofende uma pá de gente. E quando eu falo moral, eu não estou falando aí de pessoas que têm aí certas peculiaridades nas suas vidas privadas, não. Eu estou falando moral, prezo pela moral de figuras públicas. Porque se você, a partir do momento, se você se transforma em uma figura pública, você tem que ter uma consciência moral muito bem estabelecida para que não influencie pessoas que te vêm de fora. Você não pode ter uma moral totalmente corrupta, suja, nefasta,
porque você é uma fonte de influência. Acontece que no Brasil, tudo quanto é figura pública dá nojo, não é verdade? Você liga a televisão, nojo. Você quer ligar o YouTube, é nojo. Você vê a casta de políticos, nojo. É tudo um bando de gente nojenta, que só está interessada na própria fama, no próprio sucesso, no salário no final do mês. Mas o brasileiro, querendo ou não, ele ainda dá ibope a essas figuras. Ele continua dando ibope. Se vocês analisarem muito bem, os programas televisivos que mais dão audiência são aqueles que ou tratam de banho de sangue, ou tratam de mostrar as pessoas nas situações dentro das suas situações mais vexatórias, mais humilhantes, mais desagradáveis, mais degradantes mesmo. Quer um exemplo? Programa da Fazenda, Big Brother Brasil. E quando a gente fala a respeito do banho de sangue, desses cidades alertas que são espalhadas pelo país, é tudo um palco de sensacionalismo, onde mostram pessoas ali em situações sub-humanas. Mas eles adoram, as câmeras ali ficam todas de prontidão para filmar as pessoas nessa situação, porque é isso que dá audiência, o brasileiro adora. Qualquer acidente que acontece nesse país, vocês podem atestar disso, qualquer acidente, caminhão passa por cima de um carro e mata a família inteira, o povo já fica ali atônito para ver o sujeito, ou os sujeitos, né, esmagados, com as tripas pro lado de fora, porque isso que dá vontade pro brasileiro. Ou é o banho de esperma, ou é o banho de sangue, ou é o banho de desgraça, ou é o banho de desgraça. Eu prezo pelos bons costumes, eu prezo por isso, principalmente quando falo a respeito das figuras públicas, porque o peso que a gente tem é muito grande, principalmente quando a gente decide ligar uma câmera e falar diretamente para o público. A gente tem uma responsabilidade muito grande, porque a gente não tem noção do público que aparece aqui. Aparece criança, aparece gente idosa, mas a gente não tem um controle total desse público. Até porque a internet é um meio que veio propositalmente para perverter as pessoas, principalmente crianças. E é por isso que a gente tem que ter muito cuidado. Mas acontece que muitos pais não estão nem aí, porque já foram contaminados por essa cultura de massa. Então deixa o filho dançar Anitta, Ivete Sangalo, Luísa Sonza, não é isso? Deixa o filho sair rebolando por aí, acompanhar todo tipo de besteira, porque, segundo ele está fazendo o filho se tornar um adulto mais cedo. Não, deixa o meu filho aprender, deixa o meu filho se acostumar com as coisas que acontecem por aí, para ele ter mais maturidade. E o pai, né? O pai ou a mãe, geralmente, assim, tem um comportamento de um animal quando ele decide fazer essas coisas. Tudo que a gente vê nesse país é, assim, é investimento em putaria, cara. É investimento em putaria. É distribuir camisinha, carnaval, é banheiro químico pro povo não sair cagando, mijando na rua. É isso que importa. E quando se fala do meio midiático e dos meios propagandísticos, é só coisa falando a respeito da esquerda identitária. É o marxismo cultural imperando sobre a cabeça das pessoas. É ou não é verdade? Se não é sobre gay, é sobre negro. Por quê? Porque a população já foi ensinada, já foi tratada como um cavalo mesmo, já foi adestrada para pensar dentro de um só ponto de vista. O ponto de vista revolucionário. Diversas vezes, em diversos momentos do meu dia, eu paro para discutir com pessoas libertárias, liberais e também anarquistas. Muitas dessas pessoas aparecem no meu Instagram, também no meu Facebook e às vezes aparecem aqui no YouTube também, publicando certos comentários e às vezes me chamando para debate. Quando falo a respeito de libertário, eu não vejo motivação para debater com essas pessoas, porque o pensamento libertário é um pensamento que
eu vejo que não tem ideias tão firmes assim. Muitas são ideias vazias. Certa vez eu ouvi de um determinado produtor de conteúdo, eu não posso falar o nome aqui, que você não discute ideias com quem não as tem. Eu chamo de pensamento libertário porque isso está se tornando sim uma corrente de pensamento muito forte. Principalmente em meio aos jovenzinhos emocionados que nós temos por aí. Porque ao jovem hoje, o que interessa é ganhar muito dinheiro. O pensamento libertário está muito mais voltado para o quê? Para a propriedade privada e as liberdades individuais. Ou seja, dinheiro, acúmulo de dinheiro. E isso com certeza chama a atenção de muitos jovens emocionadinhos por aí. Por quê? Porque o Brasil é um país que está cada vez mais difícil de você viver mesmo. Se por um lado, se antigamente os filhos superavam seus pais financeiramente falando, hoje nós não vivemos essa realidade mais. Hoje um filho, uma filha, por volta dos seus 30 anos de idade ou mais, eles ainda dependem dos seus próprios pais, porque as coisas estão cada vez mais difíceis de serem conquistadas. Seja um emprego, um veículo próprio, uma casa própria, ou até mesmo aí na capacidade de poder se autossustentar, comprando alimentos para a própria casa, provendo os recursos para a própria casa, para a própria família. Hoje as coisas não estão assim mais. E mesmo para aquelas pessoas que estão solteiras, haja vista que cada vez mais as pessoas estão querendo ficar solteiras mesmo e demonizando aquelas que buscam formar uma família, ter filhos, porque hoje ter filhos é uma coisa vergonhosa para a sociedade, não é mesmo? Não, não tenha filho, filho é prejuízo, isso é um atraso. Mesmo assim, para as pessoas solteiras, as coisas ainda andam muito difíceis, porque a cultura de massa, ela incentiva as pessoas a terem gastos com o luxo, com a própria vaidade. É ou não é? Gasta com academia, gasta com roupa, gasta com produtos de beleza, gasta com salão, gasta sempre com a própria aparência. Mas no que tange a própria, vamos dizer, edificação pessoal, o autoconhecimento, o brasileiro pouco gasta com isso. O brasileiro lê, em média, 0,7 livros por ano. Ele praticamente não lê. Ele não obtém conhecimento. Ele geralmente, o conhecimento que ele quer absorver é o conhecimento imediato. É o conhecimento que não precisa passar por uma fase de verificação, né, onde ele possa comprovar se de fato aquele conhecimento ele é verdadeiro ou não é. Então ele já vai direto para o YouTube, vai para a internet. E tudo aquilo que qualquer palhaço solta nos shorts ou nos vídeos mais longos, sempre com aquele musiquinha de fundo, musiquinha de homem alfa, tudo aquilo que ele ouve desses coaches por aí, ele vai lá e absorve. E aí vira uma massa plástica dentro do seu cérebro. E ele se diz influenciado por aquilo e diz que agora ele faz parte de uma nova versão. Ele tem agora um novo eu. Eu sou o meu novo eu. Um homem mais firme, mais centrado, porque eu aprendi com os coaches do YouTube. Não é verdade? E aí o jovenzinho emocionado, quando ele vê um libertário, ele adora. Vocês não se lembram, por exemplo, do senhor Daniel Fraga? Daniel Fraga virou uma lenda aqui no YouTube. Uma lenda dos bitcoins. Porque, segundo muitas pessoas, o que foi especulado é que ele ficou muito rico, a ponto de ter ficado bilionário por conta dos bitcoins. Daniel Fraga virou uma lenda na cabeça dos jovenzinhos emocionados que acham que o dinheiro resolve absolutamente tudo. Para quem quiser procurar sobre Daniel Fraga aqui no YouTube, vá lá, pesquise Daniel Fraga, porque tem vídeos aqui no YouTube, principalmente de canais libertários, que tiveram aí a decisão de repostar os vídeos de Daniel, recuperar esses vídeos e repostá-los. Segundo ele, né, a propriedade individual, né, essa doutrina individualista, né, vamos dizer, esse apego à economia, tudo isso é muito mais importante do que qualquer outra coisa, desde que não fira o tal do PNA, que é o princípio da não agressão.
Você não pode agredir as pessoas. Você pode fazer tudo, desde que não agrida o próximo. Vocês não se lembram do vídeo do Daniel Fraga falando que a MC Melody tinha o total direito de fazer suas apresentações eróticas aí em casas de show adultas? Porque aquilo ali era uma coisa que estava restringida à decisão do próprio pai e que ela não estava ferindo ninguém, não estava agredindo ninguém, que ela tinha o total direito de fazer isso e que não estava ferindo também a política do YouTube? Pois é, uma menina de 8 anos de idade. Pensa só, meu amigo, uma menina de 8 anos de idade sendo acostumada a dançar em casas de show, sempre fazendo danças eróticas para o público adulto ir lá acompanhar e filmá-la, e fazendo quadradinho de 8 e tudo mais. E o pai só ganhando muito dinheiro, porque estava utilizando a própria filha como instrumento sexual. Daniel Fraga falou, não, isso não tem nada a ver. Não tem nada a ver, porque não fere lá, né, o princípio da não agressão. Tá tudo ok. É por isso que eu sou um conservador. Sabe por quê? Porque na minha visão de mundo, e eu já tô com quase 30 anos de idade, na minha visão de mundo, a família é a instituição mais importante da sociedade. É sim, é a família. Quando um sujeito ele tem uma família desestruturada, quando ele tem uma família, às vezes ele nem sequer, sei lá, às vezes ele não conhece nem o pai, nem a mãe, ele não tem nem um nome, ele não tem nem à disposição o nome do seu pai, da sua mãe na certidão de nascimento. Quando o sujeito ele tem que viver uma vida assim, tudo fica infinitamente mais complicado. Então alguém vai ter que ficar à disposição para educá-lo. E se não é um irmão, ou um tio, ou um avô, uma avó, se não é alguém próximo, é a própria sociedade quem vai ter que educá-lo. Acontece que a sociedade, infelizmente, ela não está voltada para esse fim. De acordo com os padrões atuais, não está. Hoje nós vivemos dentro de uma cultura individualista mesmo. Quando se fala a respeito do Brasil, está cada vez mais assim. As pessoas vivem dentro de um aspecto umbigocêntrico. Né? É a umbigolatria. É isso. As pessoas já não têm aquilo que a gente mais preza aqui nesse canal, que é o amor próximo. A empatia está em falta. Vocês não se lembram da Folha de São Paulo publicando uma matéria bem longa, mostrando que o Brasil, um ranking mundial, ele se encontra ali nos últimos países, quando se fala ali de solidariedade e empatia. As pessoas aqui no Brasil estão cada vez menos solidárias. Cada vez menos solidárias. O amor próximo está deixando de existir. E a gente pode atestar isso muito bem por meio dos relacionamentos, por meio do comportamento das pessoas que, em vez de prezar pelo companheiro, pela companheira, prezam pela própria vaidade. É mulher saindo no Instagram publicando foto de biquíni, é homem aí flertando com várias e várias mulheres. Não foi o caso do Marcelo Adnet nesse carnaval? Marcelo Adnet estava lá, beijando, foi flagrado beijando a boca de outras mulheres, mesmo ele sendo um homem já casado e tendo uma filha de 3 anos de idade. Ele que se diz aí a favor da mulher, não, você não pode desrespeitar a mulher, você não pode objetificá-la, sexualizá-la. Pois é, estava ele lá, vivendo nesse seu mundinho mais hipócrita. Assim como qualquer uma dessas celebridades que estão por aí, que é formado por uma patota que se autoprotege. Não é isso? Uns protegendo os outros ali, porque é assim que é a casta da Beautiful People. É a gentalha mais hipócrita que existe. Né? Esse humorista que pega muito leve nas suas piadas que chegam a ser muito sem graça, por sinal, é o retrato da decadência do brasileiro, né? Aquele brasileiro hipócrita, né? Que acha que por ter muito sucesso, muito dinheiro, muita fama, né? Ele pode pisar em qualquer lugar, da maneira que melhor achar. É assim. Quantas vezes Marcelo Adnet apareceu aí em público, né, criticando pessoas, criticando inclusive humoristas, assim como ele, mas que fazem piadas de outro tipo, criticando, querendo mostrar aí seu papelzinho de justiceiro social, claro, sempre protegido pela galerinha, pela patota.
Quantas vezes? Assim como aquele cara Marcos Mion, né? Que ficou falando mal das piadas do Léo Lins. Não, porque o Léo Lins não pode fazer piadas assim. E lembrando que quando o Marcos Mion fazia parte de um outro canal de televisão aí, em um outro programa, colocava anão, né, para debochar de anão, fazendo toda aquela galhofada, né? E agora não, agora ele se posa de politicamente correto. Não podemos fazer piadas assim, nós precisamos respeitar todas as pessoas. É o país da diversidade cultural, mas nós precisamos respeitar todas as pessoas. Não é isso? A hipocrisia escancarada. Mas voltando ali no assunto de libertarianismo, falando do Daniel Fraga, ele virou um herói, o herói dos bitcoins. E depois daquilo ali, surgiram vários outros figurões, várias outras personalidades, assim como Daniel Fraga, né, que diz que estão com muito dinheiro por causa do Bitcoin, não é isso? Pessoas que fugiram da Matrix, é assim que eles usam, é a expressão que eles usam. Pessoas que conseguiram fugir da Matrix. Renato 38, né? Essas pessoas são figuras de inspiração para a maior parte dos jovens que vivem essa vida miserável mesmo. Porque ao jovem o que interessa é o acúmulo de capital, porque ele é cobrado mesmo, todo santo dia. E as coisas são cada vez mais difíceis. O jovem ele é entupido por essa cultura de massa, onde ele vê lá um funkeirinho, né, com 500 cordões de ouro, batendo de carrão, batendo de BMW, de Mercedes, né, ou batendo de Land Rover. Ele vê esses caras e fala, eu também quero ser igual a ele, eu quero ser melhor. E aí ele se deixa, assim, por ser influenciado, e deixa ser influenciado por essa cultura da idiotização. E aí ele se vende mesmo. Ele se vende. Ele não tá nem aí. É como se fosse uma espécie de OnlyFans, né? Mas quando se fala dos garotos, dos meninões, ele vai lá e começa a fazer de tudo, sem ter um pingo de consciência moral, mas para quê? Para conseguir atingir o seu principal fim, que é muito dinheiro, sem se importar aí com o instrumento que ele precisa utilizar para chegar a esse montante de dinheiro. Bitcoin. Bitcoin é uma coisa que ainda me deixa muito desconfiado. Eu sou um conservador, pessoal. Eu sou um cara muito desconfiado mesmo. Tudo quanto é tipo de mudança, principalmente mudanças revolucionárias, de cunho revolucionário, né? Mudanças drásticas, me deixam muito desconfiado. Eu tenho medo de transformações? Sim. As transformações, elas são muito sérias. Na cabeça de um libertário, que busca aí, por exemplo, a extinção do Estado, não a redução, assim como um liberal, porque um liberal ele quer uma interferência mínima do Estado. O libertário não, ele quer a extinção do Estado. Na cabeça dele tudo isso é totalmente possível. Agora você já parou para analisar como que você faria isso? Eliminar de vez o papel do Estado, principalmente nas liberdades individuais? O Estado que veio ano, passou ano, ficou cada vez mais poderoso. Tem aí praticamente o domínio bélico nas mãos. Haja vista que o Brasil é um narco-estado e que políticos estão aliados a traficantes e milicianos. Ele praticamente domina o poderio bélico. Também é dono das relações diplomáticas. Como é que o libertário, que vem sempre com essas ideias utópicas, como é que ele pretende fazer isso? Por acaso ele tem algo pronto? Por acaso ele tem uma legislação pronta para atender às suas liberdades, como a doutrina individualista, né, e as suas liberdades individuais, como inclusive a legalização das drogas, inclusive das mais pesadas? Eu não chamo nem de legalização, né, mas liberalização. Haja vista que o libertário ele quer eliminar o Estado. Então, sendo assim, não se discute mais sobre legalidade ou ilegalidade. Não é isso? Como que ele pretende fazer isso? Eliminar o papel do Estado. Ele possui uma legislação pronta? Ele possui pessoas altamente capacitadas para fazerem relações diplomáticas? Para lidarem com a população carente? Porque existe população carente também, amigo. Isso sempre vai existir, não tem como. Todos os países, inclusive os mais desenvolvidos do mundo, possuem coeficiente de pobreza. Todos eles têm resquícios de pobreza.
Claro, em alguns países não tem como você fazer uma relação do pobre, por exemplo, aqui no Brasil, com o pobre lá na Dinamarca. Não tem como você fazer uma relação direta. Mas todos eles têm um certo coeficiente de pobreza. Quem é que vai ser responsável por lidar com essas pessoas? Porque precisam de pessoas assim. Então, por mais que você venha aí, você todo emocionado, venha aí com a ideia de querer eliminar o papel do Estado, saiba que o Estado ainda consegue, de certo modo, não digo que seja perfeito, mas pelo menos de certo modo, ele ainda consegue ajudar certas pessoas. Mas, ainda assim, quando tange o assunto legislação, por mais que a gente viva dentro de uma legislação cada vez mais porca, voltada para atender interesses internacionais, porque é assim que é o nosso país, cada vez mais voltado para atender políticas da esquerda identitária, como o movimento feminista, proteção à mulher, proteção ao negro, tudo isso fora do comum, fora do senso comum, haja vista que morrem muito mais homens do que mulheres no Brasil, não é isso? Eles que desempenham os empregos mais perigosos, né? E também o nosso país é miscigenado. Todas essas políticas que só servem para imbecilizar as pessoas, por mais que tenhamos políticas assim dentro da nossa legislação, ela ainda assim, de certo modo, ela funciona. E você, libertário, você possui uma legislação nova para apresentar? Lembrando que você tem que atender todas as liberdades individuais, não é isso que você defende? Essa questão de falar de liberdade individual, que nós precisamos defender a liberdade, esse é um discurso totalmente vazio. Porque a liberdade de uma pessoa acaba no momento em que ela invade a liberdade de outra pessoa. Você quer um exemplo? Imagine só, igual ao que disse o senhor Daniel Fraga, né? Vamos liberar as drogas, inclusive as mais pesadas, porque cada um tem o seu próprio direito, não está agredindo ninguém, então todo mundo tem sua liberdade. Imagine só você libera as drogas. E aí um maconheiro, ele se sente ali na liberdade de poder usar a sua maconha em praça pública. E aí eu, diante de um sistema libertário, vou lá e eu acho que é totalmente justo, porque não estou ferindo nenhum princípio de não agressão, eu acho totalmente justo eu sair nessa praça com a minha família. Sei lá, com a minha mulher, com a minha mãe. Vou lá e aí sou obrigado a me deparar com um maconheiro que está invadindo a minha liberdade. E para o maconheiro, aquilo ali, né? Sei lá, estou incomodando ele em praça pública. Não, eu quero ficar aqui sozinho, mesmo estando em praça pública. Tá vendo? Uma liberdade aviltando a liberdade do outro. A liberdade de um aviltando a liberdade do outro. É muito bonito esse discurso, mas é um discurso vazio. A relação que existe entre o libertário e o liberal, vamos dizer, ela se assemelha mais ao seu princípio econômico, de ordem econômica. Os dois falam muito sobre economia, mas eu, como um bom conservador, eu penso muito mais na figura humana, simples em si. Simples não, né? A figura mais complexa que existe, que é formada de vários códigos, vamos dizer assim. Eu estou muito mais interessado em tratar de humanidade, nos seus princípios, nos seus valores, nos seus códigos éticos, morais, etc, etc, do que para falar sobre economia, por exemplo. Haja vista que o maior problema do Brasil, hoje em dia, não é a economia. Mesmo estando aí vivendo dentro de um déficit na casa dos 230 bilhões de reais. O maior problema não é esse. Um dos maiores problemas do Brasil está aí figurado na segurança pública. Porque se você não tiver segurança, como é que você vai fazer as outras coisas? Se você não puder viver, como é que você vai poder ter o direito de fazer outras coisas? E nós estamos vivendo em tempos de crueldade no país. O número de assaltos aumentou, o número de roubos, furtos aumentou, latrocínio aumentou. É assim. E a nossa justiça, ó, piorando. É claro que nós não temos uma justiça perfeita. O Estado ele não é perfeito. Pelo contrário, eu tenho muito mais coisa a falar mal do Estado do que falar bem dele. Mas eu ainda assim eu defendo o Estado que seja mínimo, que sim, que permita que o trabalhador, né, e a pessoa de bem
ela consiga ter uma vida cada vez mais digna, próspera e honrada. Eu sou sim a favor, porque o Estado ele esmaga mesmo. Mas eu não sou a favor da eliminação do Estado. E outra coisa, senhor Daniel Fraga, você aí que é um líder dos libertários, é uma lenda, que sumiu e virou lenda, não é verdade? É assim que acontece no Brasil. O sujeito deixou de existir, sumiu, virou lenda. Assim como foi o caso do Chorão, né, do grupo Charlie Brown Jr., ninguém falava dele até determinado momento, até 2013. Aí quando morreu, pronto, virou herói. Virou uma lenda, virou poeta. E é assim. Senhor Daniel Fraga, como é que você vai fazer para reestruturar, remodelar todo o imaginário popular? A fim de fazer com que as pessoas aceitem, sim, essa visão, tua visão libertária. Porque muitos não aceitam, não. Sabe por quê? Porque o Estado, ele conseguiu remodelar, reestruturar o imaginário popular a fim de fazer a população ter uma mentalidade aí onde considera o Estado a mãe de todos. Foi assim que fizeram. Tudo quanto é problema social, você pode atestar isso aí do conforto da sua casa. Basta, às vezes não, você faça o seguinte, saia da sua casa, vai à rua, ou então, liga a televisão e veja lá, qualquer problema que acontece na sociedade, o que a população faz? Nós precisamos entrar em contato com o prefeito, com o governador. Nós precisamos do quê? Do Estado. Então, o imaginário popular ele foi moldado para esse fim. Como é que você vai fazer? Você tem uma ideia? Você tem uma solução? E outra coisa, você fala aí de legalizar as drogas. Legalizar não, liberar as drogas, né? Assim como eu falei. Já que vocês querem um país sem Estado, não vai ter essa ideia de legalizar ou de ilegalidade ou legalidade. Então vai liberar, não é isso? Se você fizer isso, lembre-se que droga nunca foi liberdade, e sim aprisionamento. Se você fizer isso, né, dar o aval para que as pessoas possam sim usar qualquer tipo de droga, inclusive as mais pesadas, sabe o que você vai fazer? Você vai ter que anistiar, isso mesmo, todos os principais traficantes, os mais pesados, a nível de beira-mar, Marcola, por aí vai, nem da Rocinha, você vai ter que anistiar todas essas pessoas, porque elas se tornarão os empresários legais no país. Assim como qualquer empresário que a gente tem hoje, essas pessoas vão se tornar empresários legais. Elas já são empresárias, mas no mundo do crime. Só que você vai tornar essas pessoas legais. Empresários comuns vão poder circular livre, leve e solto por aí. Olha só que beleza. É isso que você quer fazer? Lembrando que a droga nunca liberta ninguém, mas sim aprisiona. É isso que você quer fazer? Sabe o que falta na visão de um libertário? A empatia humana. Porque não se trata de falar de liberdades. Porque quando se fala de libertinagem, isso já acontece há muito tempo. Sabe por quê? Porque os próprios comunistas já falavam que o lumpenproletariado, as pessoas às margens da sociedade, essas seriam sim as principais agentes da revolução. E de fato são bêbados, drogados, viciados no geral, prostitutas. Esse pessoalzinho aí que fica rebolando o cu no Instagram, não é isso? Mostrando tudo quanto é parte do corpo no Instagram, no TikTok, tudo mais. Essas pessoas são formidáveis para a revolução. Porque não entendem nada, só entendem da própria vaidade, dos seus próprios gostos, suas próprias benesses. Essas pessoas que vivem à base da sodomia, essas são os principais agentes da revolução atualmente. Então você nem precisava fazer isso. Nós já vivemos numa cultura de libertinagem total. É isso sim, Daniel Fraga. Agora, saiba que ainda assim há pessoas nesse país que se importam com as outras. Talvez você não saiba disso. Sabe por quê? Porque talvez você nem sequer tenha uma família decente, rapaz. Talvez você nem tenha uma família decente que se importa com você. E aí por isso que você se sente no direito de se achar o novo influencer da galerinha. Né? Deve estar se achando gostosão. Vocês não se lembram aí que quando um Daniel Fraga foi intimado por um juiz, 2 policiais militares foram lá entregar intimação na casa dele. Você se lembra do vídeo que ele gravou, não? Ele gravou os policiais tentando entregar a intimação para ele e falou, não vou receber, pode jogar isso daí. O que os policiais tinham a ver com aquilo? Com a sua briguinha com a justiça? Eu acho que até em determinados vídeos que você fez ali, são interessantes. Você mostrando os problemas da sua cidade,
mas você extravasou e falou merda demais. Você falou coisas que aviltam contra a vida e dignidade humana. E aí, quando você foi ameaçado pela juíza lá, no juiz, não sei, foi intimado pelo juízo, perdão, aí você se sentiu todo ameaçado e aí falou, não, vou filmar, vou mostrar pra galerinha que eu sou o cara. E aí todo mundo te tratou como herói, ó, o cara tratando o polícia civil como se não fosse nada, lembrando que os policiais civis estavam apenas cumprindo o trabalho deles. Que maravilha, né, cara? Que maravilha. Olha, por mais que possam dizer que o libertário e o anarquista sejam pessoas diferentes, a mentalidade é a mesma. Porque o anarquista, ele tem sim uma visão totalmente utópica, que é eliminar todas as hierarquias possíveis, inclusive dentro do ramo empresarial. E o seu principal ódio é contra o capitalismo. Mas o libertário não, ele quer eliminar a hierarquia estatal. E ele vislumbra o capitalismo como se fosse a melhor coisa do mundo. Olha, de fato, né, entre um sistema e outro, o capitalismo é o melhor. Ele permite que a pessoa cresça, tudo mais. Mas eu tenho muitas críticas a tecer, porque não existe um modelo perfeito de sociedade. Não existe um modelo perfeito. Você aí, que se diz libertário, você já viu como é que são os ambientes de trabalho retratados pelo Charlie Chaplin, nos seus filmes bem antigos, por sinal? Quando se fala de alienação, etc, etc, né? Onde a pessoa está trabalhando ali, ela vira praticamente um robô. Você já parou para pensar como é que são os ambientes de trabalho? E você tem alguma solução para isso? Você tem alguma solução para mudar toda essa realidade? Porque muitos trabalhos ainda são assim. São pesados mesmo. Então o capitalismo, ele tem sim os seus porém, vamos dizer assim, né, os seus pontos que são contra. Tem muita coisa. Né? Existe desigualdade social? Sim, claro. Mas quem que é o maior burguês deste país, afinal de contas? Quem que é o maior burguês? Que eu saiba, está sentado na atual cadeira da presidência da República. Senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Este sim é o maior burguês do país. Qual a solução que vocês têm? Vocês não têm, eu tenho certeza que vocês não têm, porque vocês vislumbram um mundo que não existe. Eu tenho como principal ideia, eu ainda não tenho uma solução, e eu acho que eu jamais vou apresentar uma solução para a sociedade inteira aqui. Eu seria um novo ditador se eu fizesse isso. Eu não tenho solução para a sociedade, eu nunca apresentei solução aqui. Como que as pessoas devem viver, devem se comportar. Eu sou conservador porque eu vejo as coisas por esse espectro. Eu acho que é o espectro mais assertivo até então. Mas eu acho que as coisas só podem ser mudadas por meio da educação. A educação, ela está totalmente permeada naquilo que se chama de cristianismo. A educação, ela está totalmente permeada. Para quem não consegue enxergar isso, olha, tá perdido, tá perdido. Muitas vezes o meio para que você consiga atingir aí uma visão cristã mais substancial, muitas vezes você só consegue atingir esse meio por meio das vias intelectuais, por meio do estudo. A educação no Brasil é um desastre. Ela é maravilhosa aos olhos dos comunistas, porque eles quiseram isso mesmo. Quiseram ver os nossos alunos nos últimos lugares, que não sabem ciências, leitura, matemática, não sabem ler, escrever e calcular, né? A lei dos 3 R's lá nos Estados Unidos, não sabe o básico. Mas para eles é maravilhoso. Mas a nossa educação, sem sombra de dúvidas, é um fracasso. Um fracasso. É horripilante a coisa toda. Mas eu não estou falando da educação centralizada nesse sistema aí que é dominado pelo governo, não.
Eu estou falando de educação, educação que forma indivíduos para a vida alheia. Nós não temos isso no Brasil. Diante desse sistema educacional porco que nós temos, que foi aí inventado por meia dúzia de pessoas ilustres, gênios do governo, eu não sou a favor dessa educação. Eu sou a favor de uma educação onde a própria sociedade é a responsável por educar as pessoas próximas. A sociedade, ela quem vai organizar os seus meios para educar as pessoas. Todas as pessoas de acordo com as suas preferências, suas vontades, seus desejos e os seus talentos. A sociedade é responsável, mas isso não existe no Brasil, porque assim como eu falei, o Estado remodelou o imaginário da população a ponto de que ela sempre vê o Estado como a mãe de todos. Tem problema na educação? Joga pro Estado. Não, é a população que é responsável por educar as pessoas. É óbvio. Não existe um único modelo para todo mundo, para ser aplicado para todo mundo. Isso não existe, gente. Isso está sendo aplicado no Brasil há muito tempo e não educou ninguém. Ninguém. E é engraçado, né, que esse sistema educacional, esse modelo, existe há muito tempo, né? O modelo socioconstrutivista existe há muito tempo. Isso quer dizer que alunos antes são professores hoje. E que também não foram educados. Então, é um efeito dominó. E uma desgraça em cima da outra e não para. Eu acho que muita coisa pode ser moldada por meio da educação, porque a partir da educação você cria personalidades fortes e você tira este país desse estado de miséria no qual ele está vivendo. O Brasil, ele é um país que não tem uma inteligência própria para poder aí se configurar entre os países mais desenvolvidos do mundo. Ele precisa importar inteligência. Ele não exporta inteligência, ele apenas importa. Importa inteligência e muitas vezes essas inteligências caem fora. Porque vem que aqui não é um país favorável para você desenvolver alguma coisa. O incentivo que se tem para essas pessoas que querem desenvolver coisas melhores para o país é muito pequeno. É muito baixo, é muito pouco. Eles não dão todo o incentivo, todo o apoio para essas pessoas. Não é verdade? Quanto menos para as pessoas aqui de dentro do país. Porque tem muitas pessoas, muitas mentes brilhantes dentro do Brasil, mas que não são ensinadas a serem brilhantes porque têm seus sonhos, têm seus talentos, decapitados. Eles cortam o talento das pessoas porque você é obrigado a ser um universitário, arrumar uma profissão qualquer, ter essa mentalidade de ser um funcionário até o último dia da sua vida, e a única coisa que você pode vislumbrar é a sua aposentadoria, só. Talento? Aqui não se fala de talento não, porque talento para o brasileiro comum é uma ofensa. Se você está talentoso, desde pequeno, você não pode mostrar seu talento não. Nós vamos tentar eliminá-lo. Olha que maravilha de país, hein? Toda essa discussão que fica aí centrada em economia é importante? Claro que é importante. Mas eu acredito que o próprio Adam Smith, se ele visse os liberais de hoje, eu acho que ele teria vergonha. Assim como o próprio professor Olavo de Carvalho falou, né? Por trás de todo libertário e liberal, existe ali um rabo aberto para entrar uma pica comunista muito grande. E é sim, é verdade. Todos eles vivem dentro de uma contradição muito grande. Que toda vez que eu vejo um debate entre um conservador e um liberal, um libertário, é um massacre. É um massacre. A família, lembre-se disso, a família é a principal instituição na sociedade. Em toda a história da civilização ocidental foi assim. Toda a história da civilização ocidental. A família, construindo pessoas. Mas no Brasil hoje eles não falam disso. Eles demonizam a família, né? A família patriarcal. Essa mesma formada de pai, mãe e filhos. Não, pode não. Não pode não. É a cultura que vai mudar as pessoas. Talvez transformar mentes pensantes e poder evoluir esse país. Porque o Brasil é um país rico.
O próprio doutor Enéas já falava do tamanho da riqueza mineral desse país. Teve uma vez que ele fez um debate com Lula, e aí falou da bauxita refratária, né? Falou da riqueza, do tamanho da riqueza mineral do Brasil e do quanto que os outros países ficam de olho na quantidade de nossos recursos. Doutor Enéas alertava isso há muito tempo. Muito tempo. Mas ele jamais deixava de falar o quê? Nas pessoas, nas suas virtudes, seus princípios, seus comportamentos. Era um homem que tinha assim um amor muito grande pelo próximo. Era uma coisa assim até desmedida. Não tinha como você calcular. Tinha muito amor pelas pessoas que queriam aprender. Às vezes ele parecia turrão, mas só para os cretinos, só para os palhaços. Mas porque ele sempre teve uma visão de Brasil, uma visão que você vai passar a vida inteira e você não vai conseguir sequer ter um mínimo da visão que o Enéas tinha, porque ele acreditava, ele tinha esperança nesse país. Mas pelas coisas que a gente consegue ver hoje, não tem como você ter esperança mais. Acabou, cara. Acabou, é game over. Acabou. É tudo de trás pra frente, não é isso? Olha, pessoal, eu apenas acredito em pessoas resolvendo coisas. E eu acredito que ainda assim existem muitas pessoas boas no país, pessoas inteligentes, mas que às vezes podem estar por aí vagando, sem entender nada, sem conseguir entender nada, porque vão viver uma vida sem esperança. E para essas pessoas, a única coisa que eu posso sugerir é a seguinte: jamais deixe de amar essa nação pelas suas belezas, pelas coisas boas, porque sim, existe, o Brasil é um país realmente bonito, lindo, maravilhoso, as belezas que o Brasil coleciona é de encher os olhos. Qualquer um. Jamais deixe de amar o Brasil, mas não ame as desgraças que nós colecionamos por conta dessa cultura, por conta dessa administração porca. Jamais seja favorável e jamais seja pacífico quanto a isso. Mas também jamais deixe de viver a sua própria vida. Jamais enterre a sua vida, seus talentos, seus dons. Vamos dizer, jamais deixe de viver aquilo que Deus te deu só para agradar esse povo de merda aqui. Jamais faça isso. Pense, por exemplo, em estudar fora do Brasil, em trabalhar fora do Brasil, em ter uma vida fora do Brasil. Não que você precise odiar essa nação, mas não entregue a sua vida a isso aqui, porque a vida aqui é esmagadora. A realidade aqui é esmagadora. Para todo mundo. Não fique pensando que um cargo público vai te dar a melhor vida, não. Sabe? Você que é ensinada, eu vou fazer um concurso público, que o Estado é a mãe de todos, que não sei o que eu vou ter uma vida de segurança. Não fique vislumbrando isso, não. Porque as coisas vão piorar. Pode ter certeza disso. Só vão piorar. E você vai ter que viver acostumado a um ambiente cultural que só colhe desgraças, que é sedento, né? E se sente maravilhado por ver desgraças todo santo dia. Que adianta você ter muito dinheiro, uma segurança, uma estabilidade financeira, se você vai ter que estar acostumado a viver um ambiente de total miséria. Miséria cultural. Casos sub-humanos mesmo, em casos assim que você vê as pessoas em estados sub-humanos. Que adianta, cara? Busque uma vida digna, uma vida próspera, uma vida honrada, uma vida onde você vai se valorizar em primeiro lugar. E você também vai ver pessoas sendo valorizadas. Essa é a melhor coisa que existe. É isso daí, meus amigos.